Jaspion, Okina akuhodo Jaspion, Fusoku wa naizen, orega seigida, Jaspion. Hora da comida, obrigado, tá bom demais. O nome dele nunca ouvi, tava no olho por aí. Tem 4.000 anos esse monstro. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Aí galera, gostou desse meu fone novo aqui? Eu tô estreando aqui nesse momento. Cara, eu não sei nem como descrever. Eu acho que é um dos representantes mais importantes da nossa história da cultura pop Japão-Brasil. Cara, que honra. Ricardo Cruz, muito obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui no Versão Dublada. Pô, muito obrigado você pelo convite. Sou fã do canal, sou muito fã de dublagem também, né? A dublagem sempre tá junto com as coisas do Japão que a gente consumia na infância, então caminha junto essa paixão que envolve a dublagem também. E tamo junto, cara, tamo junto aí, uma honra estar aqui também. Versão Dublada. Isso que você falou, essa definição da dublagem com infância, com nostalgia, com aproximação da arte, né? Porque a dublagem, além de tudo, é acessibilidade, né? Levar os animes, os desenhos, os filmes, as séries, os realities para todo mundo, né? Ser mais democrático, digamos assim. E aí toca lá no espaço do coração da gente que tá lá na infância, tá na adolescência, tá na fase adulta também. Mas antes da gente falar sobre esses trabalhos que marcaram, que marcam e vão marcar a gente. Conta aí esse clipe novo aí que já estreou. Já estreou? Estreou. Cara, eu acho que essa altura já estreou. Ele faz parte desse meu disco aqui, ó. Invasion Zone. É um disco original de músicas que tem, lógico, não tem como escapar. Ela vai ter uma inspiração ali na música de anime e na música de tokusatsu, mas é um trabalho diferente dos outros trabalhos de trilha sonora que eu faço lá no Japão com o Jump Project, aí é sob encomenda, né? One Punch Man ou Super Robot Wars, que são para produtos. Esse é um disco original meu. Então eu posso me permitir experimentações musicais e visuais com várias coisas sem muito limite. E eu tô adorando fazer esse disco. O clipe novo tá aí, chama Cosmic Extravaganza. Ele tem o conceito básico do disco, que é Invasion Zone, então tem essa coisa de brincar com uma invasão espacial, sempre de um jeito meio retrô, meio filme de ficção científica antigo, para esse lado. E a Cosmic Extravaganza é uma música e um clipe que é o seguinte: os monstrinhos estão invadindo a Terra, no processo de invasão da Terra, mas à noite eles saem para tomar um gorozinho. Eles vão pro inferninho, eles vão para um cabaré, uma coisa super retrô, e aquela noite eu sou a atração daquele cabaré. Então sou eu com dezenas de criaturas esquisitas celebrando a esquisitice de todos nós num som que tá muito legal, cara, tá muito legal, tá uma meio que trilha sonora de terror, uma música que eu tô bem contente com ela e convido todo mundo a assistir, porque é o que eu falei, tem muita referência da minha cabeça de consumir esse monte de coisa que eu cresci vendo, que eu gosto até hoje, que eu tenho certeza que uma galera vai se identificar também. Que maneiro, cara. E esses clipes seus, assim, é uma produção hollywoodiana, cara. Nossa, é irado, cara. Irado. Nossa senhora. Nossa, se você soubesse os bastidores desses clipes. Ainda bem que tá imprimindo isso, ainda bem que tá... Porque a gente tira leite de pedra, né, cara? Porque imagino. Fazer trabalhos independentes, né, no Brasil, e muito do que a gente faz aqui acaba sendo um reflexo da indústria de outros lugares, né? A gente não tem uma produção tão volumosa, né, como os Estados Unidos, como o Japão. Não é indústria, né? Não é indústria. E quando não é indústria, é muito mais difícil, né? A gente bota aí o talento combinado de muitas pessoas para passar essa imagem maravilhosa aí de produção hollywoodiana, mas que nos bastidores aí é uma coisa bem suada, né? Pô, imagino, cara, mas parabéns, mano. Parabéns pra você, toda a sua equipe. É incrível, cara, porque quando a gente olha e observa, de fato, né? Eu acho que isso vai pra todas as áreas e todas as vertentes, né? O cinema, a TV, o YouTube, principalmente, que são áreas da cultura onde, que nem você bem falou, vem lá de Glauber Rocha, né? Quando o cara vai de forma de guerrilha produzir uma parada que lá fora vai ser elogiada e a gente não valoriza tanto assim. Então, quando a gente percebe, mesmo assim, com suor, com esforço, com a dedicação para fazer um trabalho bem feito, mesmo sabendo que a nossa dificuldade de subir os degraus vai ser bem maior do que um lugar onde teria uma indústria
indústria, um incentivo maior para a arte, para a cultura, você não desiste e entrega pra gente isso, nós como fãs só temos que te agradecer mesmo, cara, porque entra pra história, faz a diferença e ainda inspira pessoas e próximas gerações. Esse é o lance, né? Inspirar, fazer primeiro fazer, porque é a arte que a gente quer colocar pra fora mesmo, então isso já motiva o suficiente pra gente fazer as coisas, e até, né, faço um apelo ao público, porque a gente não tem, né, tanta produção de nicho no Brasil. Sim. Tem para caramba, mas como a gente tava comentando, né, não tem indústria, ainda é muito todo mundo na sua própria guerrilha, então eu acho que o público podendo ajudar mesmo, compartilhando o clipe, se curtir, ouvindo a música, indicando pros amigos e comentando bastante, fazendo o negócio ir pra frente, você não sabe a importância que isso tem para criar um cenário legal aqui no Brasil. A gente tem muita gente talentosa e falta realmente esse cenário, porque é um nicho, é nichado, mas é um nicho cujas características agradam muita gente, porque a gente, no caso do meu nicho, que é cultura pop japonesa, muitas gerações cresceram assistindo. Então, a gente tem essa identificação, essa simpatia com esses elementos e tal. Então, por favor, gente, curtam o clipe e me ajudem a divulgar ele, que é isso aí. Você que está assistindo esse vídeo, primeiro se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, e agora que você parou para deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, faz o seguinte, vai lá no canal do Ricardo Cruz, é só você digitar Ricardo Cruz, se inscreve no canal dele. A gente vai falar sobre o canal dele, mas se inscreve no canal dele. Já deixa um like no vídeo lá. Deixa salvo para você assistir assim que acabar esse vídeo. E fala lá, deixa um emoticon de coração verde, deixa um vim pelo versão dublada. Ou deixa a sua opinião sobre o vídeo. Não precisa falar que veio de algum lugar não. Só assiste o vídeo. Pega esse link do clipe, já compartilha com todo mundo que você conhece. O grupo do seu condomínio, o grupo da família. Vai chocar, hein? Vai chocar o grupo do condomínio. Aí os monstros ali em volta de mim. Manda pra todo mundo. Deixa. Bora expandir essa arte mesmo. Aí você volta aqui pro vídeo e continua assistindo, que tem muita coisa legal ainda. Arigato, muito obrigado, valeu. Você tem o seu curso, né, de japonês, você tá disponível ainda para as pessoas, você quer divulgar? Sim, o curso tá disponível sempre, ele chama Nihongo, língua japonesa em japonês, e a gente tem essa brincadeira com Go de vamos lá, né, vamos aprender. Tem um canal no YouTube, que a gente faz lives toda quarta-feira. Outras redes sociais, né, não tá muito atualizado, a gente não tá muito dedicando, porque a gente tá colocando material dentro do próprio curso mesmo, né, que é o Nihongo Premium, que é o curso que o pessoal estuda língua japonesa do jeito que eu acho que é a única maneira que se aprende o idioma, né, cara, que é praticando, claro. Usando, se divertindo com ele. Eu aprendi assim, né, desde o meio dos anos 90, molequinho em São Paulo aqui, né, consumindo a colônia japonesa toda ao meu redor. Eu ficava alugando VHS das coisas que eu queria assistir, a gente não tinha internet, estava muito distante de ter internet. Eu ia para as comunidades japonesas pegar fita de vídeo, dicionário. Maneiro, então eu, com muita paixão, com muito interesse, ia consumindo aquele material e aquilo foi fazendo eu aprender. Depois eu comecei a fazer cursos, eu fui morar no Japão, aí tem toda a minha história. E com cultura pop também, né, eu ajudei a criar o Anime Friends, então a gente começou a receber convidados do Japão, depois entrei para a banda japonesa, então toda essa vivência maluca com a cultura pop, ela foi condensada num método de aprender japonês, se divertindo no processo, que foi o meu caso. E, pô, a gente já tá aí na estrada há uns 6, 7 anos, já tem milhares de alunos, então convido todo mundo que tem esse sonho de aprender japonês a dar uma olhada, né, como funciona o nosso método, e é bem legal. Você faz a sua matrícula, não tem rematrícula, sabe? O curso é seu para sempre, você continua recebendo tudo que eu for inventar, o curso é bem enorme, bem completo. Enfim, vão conhecer, porque aprender japonês abre muita porta e ao mesmo tempo é terapêutico, cara. É uma delícia estudar japonês, porque, né, tem a ver com a cultura, você não aprende a falar japonês se você não conhecer minimamente a cultura japonesa, como eles pensam. Então o curso acaba trazendo toda essa vivência, assim, num lugar só. Que maneiro. Vou me inscrever, hein? Com certeza, eu vou, te faço questão de te dar de presente um acesso ao curso. Que isso? Claro. Jura? Estudar ali na Alemanha junto, com certeza. Tamo junto. Caraca. Tamo junto. Me tá cobra vendo, depois no WhatsApp que eu faço isso pra você. Fechou. Cara, eu tô empolgado. Os deuses estão com você, eu vou lutar pra sempre ser um Seiya.
Deixa eu te falar, eu lembro que, assim, não tem jeito, né? Boa parte da nossa geração, ela meio que foi, de fato, moldada, né? Pela Manchete, pelos animes, tokusatsu, né? Toda essa estrutura. É uma época onde só tinha a televisão como meio de comunicação de fato, né? Hoje em dia nós temos outras opções, né? O streaming, tem o próprio computador, a internet no modo geral, tudo vinculado, né? Tem plataformas que nos fornecem opções, né? Mas numa época onde as informações eram bem restritas, né? Porque não tinha outra opção. Eu lembro que no final dos anos 80 ou 90, principalmente, moldou uma geração onde essa geração ela tem um respeito enorme por tudo que foi nos apresentado, porque não é só a produção em si, o anime, o tokusatsu, não é só aquilo que está na tela, mas são os valores que vêm por trás daquilo, os valores de companheirismo, os valores da amizade no modo geral, de enfrentar seus medos, de superação, você está derrotado, você consegue ter forças com os amigos para seguir em frente. A geração Manchete, aquela época, foi uma geração que fez parte da sua formação? Completamente, né? Eu sou forjado pela Manchete. Se a Manchete não tivesse existido, nada teria acontecido. Muito, desde cedo, né? Principalmente com Tokusatsu, né? Jaspion, Changeman, foi o que me pegou muito na infância. Eu era molequinho e nas locadoras também, né? Porque são duas séries que primeiro foram para vídeo, né? Estrearam em na locadora mesmo, e depois elas foram para TV. E a explosão dessas séries na TV foi uma coisa muito impactante para mim. O formato foi muito impactante para mim. Aquele tipo de arte foi muito impactante para mim. Porque até então eu via os desenhos americanos, o He-Man, tinha lá os Thundercats, tinha tudo que passava na época. Hanna-Barbera pra caramba, Pica-Pau, gostava pra caramba, gosto até hoje, Chaves. Mas o material japonês, ele conversou muito comigo e com o meu inconsciente, sabe? Por conta de design primeiro, eu acho muito incrível os designs, principalmente dos monstros japoneses. Os monstros japoneses, o céu é o limite, né, cara? No Tokusatsu ainda, então, é o céu é o limite mais um pouco. Então, eu lembro que o impacto pra mim, e até hoje eu gosto mais da parte de monstros, vilões, tudo ficou muito na minha cabeça. Tanto que aqui atrás tá embaçado por causa do efeito da câmera, mas tem o Diluc, que é um vilão bizarraço dos Changeman, que um amigo meu, Alessandro Von Victor, pintou um quadro, meio uma arte renascentista, que é um vilãozão que eu gosto pra caramba. Então, isso combinado com a trilha sonora, né, acabou até me levando hoje pra música. Eu devo muito isso à trilha sonora dos Tokusatsu, principalmente. Não só as cantadas, mas a trilha sonora instrumental mesmo, também me gerou um impacto muito grande. E o tipo de história, porque até então a gente via lá na Hanna-Barbera, ou mesmo no He-Man, no material americano, a falta de final, não tem fim. Cada episódio é uma aventura, mas você dificilmente tem um final. E as histórias japonesas, elas tinham um clímax e elas tinham um encerramento. Por mais que na época da Manchete, muitas das séries tinham uma enrolação para passar o último episódio, eles não queriam entregar tão cedo o último episódio, então ficava reprisando, mas aquilo tinha um arco, né? Eu era muito impactado pelo clímax da história, quando terminava também. Então, esse choque todo, ele moldou um pouco a minha cabeça, moldou um pouco o que eu decidi fazer da vida, a arte que eu gosto. Eu gostei muito de filme de terror também. Toda essa parte que leva pro sombrio, bizarro, isso sempre me interessou bastante. E tudo isso está presente com muita força no material japonês. Tanto que a geração Manchete, quando eu falo, ela começa, né, com Jaspion, Changeman e toda a explosão dos super-heróis em carne e osso, que aí foi se estendendo para as outras emissoras também, porque fez muito sucesso na Manchete. Todo mundo começou a correr atrás. A Toei Company, que é a produtora das séries, começou a receber muito pedido, dinheiro lá, pataco de dinheiro esfregando na cara. Os caras liberaram, foram para todas as emissoras, aquilo saturou ali no começo dos anos 90. E o que vem depois? Cavaleiros. Então também eu pego essa onda dos animes da Manchete também, que é outro impacto, né? É o segundo impacto aí, né? Brincando com os termos de Evangelion, porque é uma coisa muito nova acompanhar um anime com aquele teor, com aquela dramaticidade, com aquela qualidade de trilha sonora. Cavaleiro do Zodíaco, a trilha sonora é do Seiji Yokoyama, que é o mesmo cara que fez a trilha sonora do Metalder, que é uma série meio obscura, meio lado B, mas que eu gostava muito, passava na Band, em horário nobre. Mesmo cara. Então, assim, aquela trilha incrível, aquele desenho dramático que também abriu portas para muitos outros títulos de anime invadirem a nossa TV aberta, a Manchete especificamente, e apresentar toda uma outra faceta da cultura pop japonesa, também rica em design, também rica em música, também rica em história, com clímax também. Então, quando eu embarquei ali com 6, 7 anos no primeiro episódio que eu vi do Jaspion, eu nunca mais saí desse loop, entendeu? Eu fui levado de mão em mão pela Manchete até a Manchete
Manchete falir. E é um ano muito simbólico da minha vida, porque quando a Manchete fale e entra a Rede TV, eu tô no Japão. Então Caramba. eu fui morar no Japão em 1999, que foi quando até teve uma reprise de Jiraiya, depois de Maskman, né, reprisaram, e foi quando a Manchete deixa de existir e vem a Rede TV. O ano de 99 inteiro eu tô no Japão, fazendo intercâmbio, que foi o marco zero aí de tudo o que eu passo a fazer hoje, né, profissionalmente também. Quando a gente pra recordar de onde tudo começou, vem muita coisa, né, cara? Vem muitos detalhes, são muitos símbolos e signos que chegam pra gente. Por exemplo, no meu caso, como foi importante também os mangás, porque não sei se você sabe, mas eu sou de uma cidade do interior do Tocantins, chamada Araguaína. Lá Caramba. é uma cidade muito pequena, onde a cultura é difícil chegar, não tem cinema. Hoje em dia acho que até tem, mas assim, na época não tinha cinema, não tinha nada. Em relação a expansões, assim, né? Tem uma praça, tem umas escolas, e tem umas lanchonetes e só. Então, assim, é muito difícil ter o acesso à cultura. Quando tem, é um show sertanejo, alguma coisa bem específica durante o ano, que para o ano inteiro só para esse momento. E aí, durante a nossa adolescência, né, a gente acaba se abraçando com algumas outras coisas, principalmente a gente que vive muito da parte da cultura mesmo, assim, né, que a cultura fomenta a gente. A gente gosta de ler, de assistir coisas fora do mainstream e tal, coisas que não, né, o padrãozão. E os mangás, eles meio que trouxeram pra gente, pra mim especificamente, um conforto, sabe? Então quando eu fecho os olhos e vou lá atrás de juntar moedinhas pra comprar os mangás na época, né? Os mangás, não só os mainstreams, mas seria o quê? os outros. Seria que fase dos mangás? Meu primeiro mangá que eu comprei juntando moedas, foi a edição 1 de Dragon Ball Z. Aí depois eu comecei a expandir, porque lá também não tinha muitas opções. É louco isso, eu tinha 2 bancas na minha cidade, uma banca quase não tinha e outra banca tinha. Quando eu cheguei lá e vi, falei, cara, era baratinho na época, talvez, sei lá, R$3,50, não lembro, porque pra mim era fortuna, né, criança e tal. E hoje em dia também os preços são bem diferentes. Mas eu lembro que quando eu cheguei e tal, eu comprei ali, falei, cara, será que eu vou ler todo o mangá? Ou edição 1, olha a consciência do menino ali, né? O adolescente para adolescente. Vou ler tudo ali, só que assim, é só uma fase, que é adaptado, a edição 1. Depois que eu comecei a compreender como funciona as edições dos mangás e tal, e demorou para chegar a edição 2, óbvio, né? Não é lançado diariamente, né? Acho que na época talvez era bienal, bimestral, não me recordo agora. Eu acho que começou mensal. Eu tava lá, cara, eu trabalhei... Nessa época? Sim, porque eu morei no Japão em 99, o ano todo de 99. Aí eu voltei pro Brasil com 18 anos. Aí o meu primeiro emprego foi na CNT, a chamado do Nelson Sato, para ser redator de um programa que passava as séries que o Sato tinha na época, que era Cyberpop, Superhuman Samurai, Ultraman. E no final daquele ano de 2000, eu fui contratado pela Conrad para fazer a Pokémon Clube, para fazer parte do time da Pokémon Clube, que é a revista oficial de Pokémon da época. Eu peguei o nascimento dos mangás, né, no Brasil, nessa nova fase, porque já, né, no passado teve outros mangás que saíram e tal, mas desse jeito, preto e branco, com leitura invertida, você está lendo errado, né? Isso tudo, eu vi a concepção disso tudo, né? Eu tava trabalhando com eles, eu lembro que foi um dia muito esperado quando chegou da gráfica a primeira edição de Cavaleiros e a primeira edição de Dragon Ball. Saíram juntos, pelo menos chegaram juntos da gráfica. Eu lembro que eu fiquei meio decepcionado com a impressão, não ficou boa a impressão do primeiro, era tudo muito experimental, tudo muito novo, até pra editora. Então foi legal ter participado também da gênese, né, dessa indústria de mangá no Brasil, porque aí sim tem a indústria, né? Aqui tem muito mangá hoje em dia, olha o tamanho, você vai numa livraria, vai numa banca, cara, tem mangá para todos os gostos. Então hoje o mercado tem uma variedade gigante para quadrinho japonês e eu tive a honra, né, cara, a oportunidade de estar presente quando isso começou ali na Conrad, que foi uma aposta muito louvável dos donos da editora, que era o Rogério de Campos e o André Forastieri na época, de toparem esse risco, né? Eu lembro que o mercado falava que eles eram loucos, que eles iam falir, porque vocês vão lançar quadrinho em preto e branco e a pessoa precisa inverter e ler errado, vocês vão falir, né? Isso não vende. E era uma exigência dos japoneses. E eles foram lá, toparam o preto e branco, toparam a leitura original e o resultado foi uma revolução, né? Mudou a sua vida, por exemplo, você lá em Tocantins lendo mangá. Eu tô me segurando aqui, cara, porque você falou, que louco, cara. Porque assim, aquele mangá de fato mudou a minha vida, né? Tem uma brincadeira interna aqui na minha família, né? Que eu chamo todas as minhas coleções de mangás. Hoje em dia eu já não, por conta da mudança também, eu já não coleciono mais, até pra, né, a questão da volumetria e tal. Eu costumo ler mais digital, mas eu tenho
alguns anos que eu parei de fato de colecionar. Não tenho mais o hábito de comprar. Eu acho que o último que eu comprei, eu completei Gantz e completei Monster. Mas essa do Dragon Ball Z, junto com o Cavaleiro... Logo depois eu peguei o Cavaleiros que vinha eles lançaram, depois eles lançaram de novo uma dupla, né? Edição 1 e 2. Aí você comprava comprava duas por um, digamos assim, né? Tá. Aí eu comecei a coleção também dessa forma. Mas essa de Dragon Ball Z, cara, é muito simbólico pra mim, porque tem isso que eu te falei, assim, dentro da minha família, que eu chamar as minhas coleções de revistinhas, né? E isso me moldou, de fato, assim, claro, hoje eu tô aqui, mas assim, essas revistinhas, elas vieram comigo por onde eu fui. Morei em Brasília, tô agora no Rio. E obrigado, velho, obrigado pela essa preocupação também de você colocar a qualidade, trazer o Japão de forma real pra cá, pra gente, pra ter essa experiência, essa vivência. Eu lembro muito da parte da editora, né? Era o Cassius e o Sidão foi uma sim. época, junto com o Cassius. E aí foi mudando, né? Nessa época eu não era da editoria de mangás. Eu tava na Pokémon Clube, mas colaborava, por saber japonês também ajudava um pouco ali na tradução. As primeiras edições não foram nem traduzidas do japonês, era traduzida do francês, se eu não me engano. É mesmo, cara? As primeiras, daí gerava dúvida, aí eu entrava lá e traduzia o que precisava, mas eu dava pitaco, porque era, imagina, todo mundo junto na redação, claro. Né? Pokémon Que Clube da aqui, hora, Mangá é cara. ali, a Herói tava aqui, eu colaborava para todas as revistas. Depois eu fui para a equipe de mangá, aí eu comecei a já ser tradutor também, né? Eu traduzi Fushigi Yugi, foi meu primeiro título da época que a Conrad lançava, e escrevia uns textinhos para Dr. Slump também, a primeira edição da Conrad. Também. E aí foi demais, né? E aí eu saí da Conrad aí eu virei só tradutor durante um tempo, mas já trabalhando com música, aí a carreira já tava indo para outro lado, assim. É da hora, cara. Pô, parabéns. 嵐と共に雷鳴の中変われ神になれ Quando você fecha os olhos, por exemplo, e se recorda assim, de momentos da sua carreira, e principalmente momentos em que você tem a consciência de que você trouxe de uma forma, como um papel importantíssimo, né, para a história da cultura pop Brasil-Japão, que a gente está falando, e você fecha os olhos, por exemplo, e se recorda que você foi um dos responsáveis, por exemplo, para trazer um dos maiores cantores japoneses para o Brasil, para conhecer, para desbravar essa bolha, talvez, o nome certo. Quando você fecha os olhos e lembra, cara, fiz história, trouxe essa galera pra cá, abrindo as portas, né? Você falou do Anime Friends, né? Que você fundou, né? Junto com, né? Com toda a história que tem por trás. Eu tava no time original. Cara, quando você fecha os olhos e lembra desse momento, o coração fica quentinho em saber que a história foi escrita e você tava lá escrevendo ela com a sua caneta? Muito, muito. 2003 foi quando a gente fez o primeiro Anime Friends, era um grupo de amigos que se juntou, vamos fazer um evento. Quando eu morei no Japão, eu fui 3 vezes, na verdade, para Tóquio. Eu morei numa cidade chamada Utsunomiya. É 1 hora e pouco de Tóquio, assim. Aí fui 3 vezes para Tóquio para ver shows ao vivo desses cantores originais que cantavam temas de anime e tokusatsu. E me emocionei pra caramba nesse show. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo o Hironobu Kageyama canta a trilha de Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e canta a trilha de Changeman. Só. Então ele é o cara pra vir pro Brasil. O Akira Kushida, que é o cara que canta a trilha do Jaspion. Não a abertura, mas até o Daileon, as músicas de ação, muita coisa é o Kushida que canta. E canta 1 milhão de outras coisas, né? Giban, Jiraiya, Os Policiais do Espaço. É um cantor fabuloso de anime song, de tokusong, né? De música de tokusatsu. Foram os 2 que vieram em 2003, os 2 primeiros convidados do nosso evento foram esses 2. A gente não julgava possível que eles fossem aceitar o nosso convite. Mandamos um e-mail na cara dura, mandei um e-mail lá todo sem saber lidar muito com a situação. Eles acharam muito louco receber um e-mail assim de um brasileiro. E aí, vocês não querem vir pro Brasil participar de um evento aqui, 2003? Mas, a gente não tem dinheiro. Então, vocês não vão receber cachê e vocês não podem trazer empresário. Sabe? Vem de graça, é sozinho. Aí eles acharam aquilo tão maravilhoso, tão inusitado. Primeiro, como assim? Tem gente no Brasil que sabe as nossas músicas. Eles não desconfiavam que havia toda uma geração que cresceu vendo isso. Eles não tinham a menor ideia que Jaspion era uma coisa que fez sucesso aqui, que Cavaleiros era uma coisa que fez
sucesso aqui. Então, eles ficaram muito entusiasmados. O empresário do Hironobu Kageyama, o cara não queria deixar ele vir. Falou, não faz sentido, não vai pagar nada e tal. Tinha uma rotina de shows lá e tal. Claro, Mas eles vieram. E eles contam até hoje a emoção deles desembarcando no aeroporto aqui de Guarulhos, em São Paulo. Quando eles desembarcaram, tinha uma galera no aeroporto. Fãs foram recepcioná-los no aeroporto cantando Dylion. Que maneiro. Antes da cantoria veio uma gritaria que o Kushida fala que ele olhava pra trás, ele falou, eu achei que era um jogador de futebol que tava desembarcando comigo. Sem desconfiar de que aquela recepção era pra ele. Então foi muito legal, foi muito inédito. E isso mudou a vida de muita gente. A vinda desses caras é muito simbólica para a história da cultura pop no Brasil, do Japão no Brasil, porque eles inauguram uma era em que cria-se uma ponte entre a indústria japonesa e o Brasil, coisa que não havia antes. Então tenho um orgulho gigante de ter feito parte também disso e, de certa forma, ter idealizado isso através da minha experiência de ter morado lá antes, ter visto esses shows ao vivo. Ficava pensando, e se isso é emocionante para mim, é emocionante para toda uma geração que viu isso também na TV Manchete. Então isso tem que vir pro Brasil, porque vai chorar todo mundo igual eu chorei. Dito e feito, o Anime Friends 2003 foi um sucesso. Veio também o Hiroshi Watari, que é um ator que participou do Jaspion e tal. Todos os anos começaram a vir convidados do Japão, graças a essa coisa que a gente desbravou. Então, assim, uma era que marcou a vida de muita gente. Muita gente começou a sonhar, ou ajudou muita gente que estava passando por momentos difíceis. E a proximidade com os ídolos, ou ouvir aquilo ao vivo, fez a pessoa mudar o pensamento. E eu fiz muito show pelo Brasil inteiro, ainda faço, né? Pô, graças a Deus. Então você acaba ficando muito feliz, sentindo parte da vida das pessoas, sabe? Você vai mudando a vida das pessoas e inspirando. E é legal ver a perspectiva histórica disso, né? Porque começa de um sonho. Pra mim foi o start da minha carreira como cantor também, porque foi conhecendo o Hironobu Kageyama em 2003 e em 2004, no segunda edição do Anime Friends, eu me insinuei ali pra eles que eu também cantava, que eu gostava de cantar, e eles me pediram pra mandar uma demo, e o resto é a história minha com o Jam, né? Com o Jam Project, que é a banda que eu toco. Que da hora, cara. Que lindo, velho. Eu costumo muito falar sobre as oportunidades, né? As oportunidades, elas surgem pra gente. O que a gente precisa fazer sempre é estar preparado com toda a humildade possível para que quando uma oportunidade chegar, você saber abraçar ela, você tem que estar cercado das ferramentas necessárias. Então, que legal que você se apresentou para eles, porque isso com certeza trouxe frutos, não só para você, mas também para quem recebe a tua arte. Então isso é uma... E às vezes é um pouco importante a cara de pau também, né, Igor? Você sabe disso, não tem como. Você, tipo, eu quero, vou tentar. Eu, quando entrei pro Jam, né, pra quem não sabe, o Jam Project hoje é uma das grandes bandas de anime song do planeta, né, formada pelo Hironobu Kageyama, do Dragon Ball, pelo Hiroshi Kitadani, que canta One Piece, pelo Masaki Endo, que fez trilha pra Cowboy Bebop, fez trilha pra Aba Ranger, o Endo pra Street Fighter, o Yoshiki Fukuyama, das trilhas do Macross 7, ele é incrível também, e a Masami Okui, que é trilha de Slayers, Utena, Cyber Marionette J, ela é incrível também. Todos mais velhos hoje, né, todos fizeram parte da minha infância, eu sou mais novinho ali, participo esporadicamente, mas a minha entrada para essa banda japonesa, ela aconteceu porque a dona Masami, ela tava gripada em 2004. Então a gente foi ensaiar, a banda era uma banda nacional, banda brasileira, tirando o repertório deles, ela ficou com máscara no fundo, não vou gastar minha voz porque eu tô gripada. E aí eu, muito cara de pau, muito metido a besta, falei assim, já que a banda vai tocar, pra não ficar sem voz, posso cantar? E aí cantei, querendo muito que eles me vissem cantar. Eles gostaram. E aí falou, pô, você tem uma voz legal e tal, manda uma demo pra gente lá no Japão. E eu dei a sorte de, ao mesmo tempo que eles estavam aqui, rolou essa situação, tava no Japão rolando um concurso, uma seleção para um novo membro do Jam Project. Olha só! E aí eles falaram, pô, se inscreve no concurso, manda a demo. E aí o tempo foi passando e eles foram me informando que eu estava avançando, sobraram 100, sobraram 50, sobraram 10, você ganhou. E aí eu falei, caramba, eles acharam interessante, assim, eles viram que eu tinha um potencial, e na época eu era muito cru. Eu nunca tinha cantado muito na vida, era só uma paixão mesmo, assim, sabe? E eu fui pra lá em 2005,
foi minha estreia pra gravar e foi assim, uma coisa absurda, porque eu sou muito fã dos caras, até hoje. Se eu virar minha câmera aqui, ó, tá aqui os CDs deles aqui, ó. Os Que box maneiro, da época, cara. tem Hironobu Kageyama, tem o de Ultraman, tem o do Kushida, tem o do Ichiro Mizuki, tudo que eu comprei em 99 Que quando eu maneiro. morei lá. Então Que eu da hora, continuo que da sendo hora. fã dos caras, continuo consumindo a música dos caras como um fã também. Então quando eu cheguei lá em Nossa. 2005, cara, que eu tava de dentro, minha primeira viagem eu fiquei hospedado na casa do Hironobu Kageyama. Então tipo, eu dormia na casa dele. Fiz viagem com eles, gravei meu primeiro single com o Jan, que chama Gong, do jogo Super Robot Wars. É um Aham. parceiro, inclusive, com o Nuno Bittencourt, do Extreme, ele que toca guitarra nessa música. E até hoje, tô aprendendo com os caras, realizando sonhos. Comecei também a compor, fazer o caminho inverso, né, Igor? Porque a gente cresceu assistindo séries com as músicas em japonês, que marcaram a nossa infância. Então você imagina como não fica a minha cabeça fazendo o caminho inverso. Tipo, eu Nossa. criando na minha cabeça uma música e ela sendo cantada pelas vozes que eu cresci ouvindo e isso sendo disseminado pro mundo Cara, inteiro. da Me trouxe hora. essa veia de compositor também, né? Que teve um auge em 2019 agora, um pouquinho antes da pandemia, com o tema de abertura do One Punch Man, né? Que eu, tive uma música minha aprovada para ser a segunda abertura pro planeta todo. Sim. Então isso foi terceiro impacto, sabe? É o terceiro impacto do Evangelho Puro. Mudou tudo. Conta mais sobre o One Punch Man, cara, porque eu acho que a história é muito legal, né? De como você conseguiu esse momento, assim. Foi surreal, porque eu já tinha, né, composto várias outras músicas para os discos do Jan, né? Músicas autorais e músicas para Super Robot Wars. Eu já tinha feito música para Garo, que é um tokusatsu. Inclusive foi lançado aqui pela Sato Company, é um tokusatsu bem legal, idealizado pelo Keita Memiya, que é um designer muito legal, um diretor muito conceituado lá no Japão desse tipo de obra. E eu fiz a segunda abertura do Garo, junto com o Hironobu Kageyama, então já tinha um histórico de composição, criar melodias. Letra geralmente não sou eu que crio, mas as melodias, a música em si, essas daí eu já tinha criado algumas coisas. Quando veio a decisão de que o Jan faria nova abertura do One Punch Man, eu participei da seleção, né? Criei uma música também, uma melodia, uma ideia da minha cabeça de música, mandei e eles gostaram bastante a ponto de aprovarem a minha música como o tema da nova temporada. Então isso pra mim foi revolucionário também, sabe? Porque ter uma canção de sua autoria como tema de um anime tão grande, tão querido do público do mundo inteiro, é algo que te dá muita visibilidade, sabe? Puta, foi incrível, cara. E fora o tesão de ouvir, sabe, toda vez isso, mas o tesão de ouvir a voz, sabe, o Kageyama, o Endo, a Masami, o Hiroshi, o Yoshiki Fukuyama cantando uma melodia que nasceu da tua cabeça, sabe? Uma coisa que você começou, acho que vai ser assim, e aí você vê eles cantando com a voz deles, assim, e eu junto ali, né, tendo que dar conta, né? Então foi muito legal, cara, e a gente fez um clipe oficial também, então eu fui pro Japão em 2019, a gente fez um clipe oficial, tem no YouTube também, tem no site oficial do Jan, dá pra ver o clipe, a gente cantando. Irado. Lá. Parabéns, mano, parabéns, valeu, sensacional. Valeu. Obrigado, tá bom demais. Obrigado pela música. Mas me diz uma coisa, cara, você já almoçou? Tá na hora da comida? Entendeu? Eu posso pedir pra você dar uma palhinha? Hora da comida, hora da comida. Obrigado, tá bom demais. O nome dele nunca ouvi, tava no olho por aí. Tem 4.000 anos esse monstro. Por aí vai. A letra faz tempo que eu não canto essa música. No Anime Friends vai ter um show do Anison Lab, que é meu canal no YouTube, o canal que eu tenho junto com o Lucas Araújo. E a gente vai trazer muita coisa dessas minhas versões oficiais de temas de anime aqui pro Brasil. Então esperem, quem for participar do evento, vai ter a hora da comida lá, ensaiadinho, bonitinho, com banda. E eu adoro essa música. Quando eu recebi pra gravar do Wendel, pô, cara, eu quero que você grave o encerramento Dragon Ball Super e tal. Eu esperava uma música, sabe, meio Pegasus Fantasy, uma música heróica. Aí quando chegou a demo, cantada pelo próprio Wendel, falei, pô, justo pra mim caiu uma música mais dessa meio galhofa, mas depois que você canta, a música é maravilhosa, né, cara? Ela é toda swingada, ela é toda groovada, então é um musicaço, fiquei mó feliz, é uma das que eu gosto mais. Que maneiro, cara.
E fala sobre os outros trabalhos também relacionados à abertura, encerramento, também sobre seus projetos covers, né? Eu sei que você tem projeto com o Rodrigo Ross, né? Com a Larissa, assim, conta mais sobre os É muito os seus projeto trabalhos. nessa vida, essa que é a verdade, é projeto demais. Mas sim, eu tenho um canal no YouTube homenageando música de anime, que é o meu berço, é onde eu cresci, é o que me trouxe o passaporte para entrar pro Jump Project, que é essa banda maravilhosa. No canal eu pego temas clássicos e atuais e faço versões, faço a minha leitura desses temas. Convido todo mundo lá, tem um acervo de música, atualmente tá um pouco parado, mas assim, tem centenas de músicas, tem música pra você ouvir, sim, até cansar. E muitas coisas legais, experimentais, que são muito legais. Então dá uma bela explorada no canal, bota na sua playlist, que tenho certeza que vai ter alguma favorita aí que você curte bastante lá no canal também. Eu tenho o projeto Danger Sun, que sou eu, o Rodrigo Rossi e a Larissa Tassi, outros dois cantores de temas nacionais de anime song. A gente se juntou e a gente tem um show em conjunto, inclusive vamos fazer também em julho no Anime Friends. A gente vai fazer show no Maranhão, em Rio Preto, em Brasília. A gente tem um monte de data com o Danger Sun, vai ser bem legal. Até quem reencontrar o Rodrigo e a Lari, que são dois grandes amigos, é sempre muito bom. Eu não conheço a Larissa, mas um abraço, Rodrigo. A Lari é demais. O Rodrigo é um amigão também. Quero vocês três aqui no canal, hein? Já joguei. Vamos. Especial? A hora que você quiser. Bora fazer isso? Vamos. Só armar. Fechou. Eu tô sempre inventando moda, né, Igor? Então também tô fazendo o meu disco solo, que é o Invasion Zone, que eu falei no começo, da Cosmic Extravaganza, que é o clipe novo. E tô também entrando num ramo que eu gosto muito, né? Como eu trabalhei durante muito tempo em editora, com os mangás, eu participei da revista Herói. Eu gosto muito dessa parte de livros e revistas sobre cultura pop japonesa. Então eu tô entrando um pouco nesse território aí também, com um material oficial que a gente vai lançar no Brasil. E em breve acho que eu vou falar mais. De repente, na época que esse vídeo sair, já vai estar rolando um crowdfunding que a gente vai armar de um projeto muito legal e oficial, envolvendo Jaspion. Então, se já estiver rolando, o link está na descrição. Isso. Se não estiver rolando ainda, talvez seja um furo em primeira mão. Você vai ficar sabendo em breve. Aguarde e confira. Dublagem pra você, cara, quando coloca essa profissão maravilhosa, essa arte, assim, o que vem na sua frente, assim, de cara, de recordações, de trabalhos, do presente, do passado e do futuro? Vem a risada de Gilberto Baroli na minha cabeça. Quando você pensa em dublagem, vem felicidade, né? Vem conforto, vem nostalgia. Pra mim, a dublagem tá muito ligada à nostalgia, óbvio, né? Uma coisa bem óbvia. Sim. Não que eu não veja a dublagem hoje em dia, mas ela é menos interessante pra mim do que é a dublagem clássica. Eu amo dublagem clássica, eu tento colecionar dublagem clássica, sommelier de dublagem clássica, assim, sabe? Juro, tem dias, assim, talvez hoje seja um deles. Trabalhei bastante e tô feliz. Eu pego aqui, abro um vinho, deixo a meia luz, ligo o meu olho. Aqui eu tenho uma luminária que é em forma de olho ali atrás. Que irado! Eu ligo o olho ali, ó, ele fica brilhando. Sim. E aí eu deixo na luz certa aqui e eu boto um filminho, geralmente um terror, que eu gosto muito, um suspense bem antigo, com uma dublagem bem mofada, e fico apreciando isso. Isso vai muito bem com o vinho, entendeu? Eu consumo muito dublagem, como tem meu momento, assim, com as dublagens clássicas, assim. E eu acho que a origem dessa loucura toda tá no que a gente viu na infância. Eu, especialmente, na parte de Tokusatsu, né? Você pega a dublagem de Changeman, você pega a dublagem especialmente de Flash, mano. Eu acho uma dublagem maravilhosa, assim, uma dublagem no seu auge, uma dublagem que muito difícil de ser superada numa produção japonesa. Pra mim, Flash é uma dublagem perfeita, ali com o Líbero Miguel contracenando com o Gastão Malta, o Marcos Lander, que sabe, aqueles vilões com aquelas vozes absurdas, aquele tom teatral, dando match perfeito com o tom do original. Dublagem é uma coisa que me pega muito, muito. Tanto quanto as séries, eu gosto da dublagem, sabe? Cara,
Cara, que máximo isso. Sabe por quê? Geralmente, não sei se hoje em dia sempre foi assim, talvez. Hoje mais, né? Por conta do advento da internet, lá nos anos 90 pra trás. Você não tinha a facilidade que a TV a cabo apresentando o áudio original de um ator, de uma atriz. Então você tinha a versão dublada e entendia que aquela voz era a voz mesmo do cara e ponto final. Depois que você começava a compreender, né? Que, claro, não é assim. Era sempre aquela referência em português, principalmente porque era essa mesma essência que você falou. Foi algo muito bem feito, muito bem dublado, com toda aquela, que você usou uma palavra maravilhosa, né, de a dublagem mofada, né, tipo aquela sensação ali de, porque era daquele jeito, todo mundo junto, num ambiente só, um microfone que ia dividindo, era uma forma de contracenar de bancada mesmo, fazendo a dublagem acontecer de uma forma mais química, né, mais quente, mais fervorosa. E é muito legal essa sua defesa, é muito legal também todo esse processo que você faz de ter esse momento ali de relaxamento, de meditação, de curtir mesmo a produção. Primeiro porque isso é cultura e isso reflete em você, porque a gente percebe o quanto você é inteligente, o quanto que você gosta e entende daquilo que você fala, mas também essa defesa não é porque você falar japonês que eu só vou agora ouvir as coisas no áudio original. Cara, não. E eu gosto muito de dublagem japonesa também. Claro, as antigas, pois é. eu curto, mas não tem comparação, porque a dublagem, cara, ela encapsula um tempo. Ela tem essa capacidade, isso que você falou, né? A textura do som, o tipo de interpretação. Antigamente a interpretação era um pouco mais teatral, né? Uma coisa mais, Sim. né? Lógico que depende muito da obra que está sendo dublado, mas tinha uma coisa, até pela geração, eram muitos atores que vieram de radionovela, que vinham com outro tom. Então, você preserva junto com aquele áudio uma época. Ele carrega a época. Então você, de vez em quando, você dá play na época, junto com a dublagem. Se hoje à noite eu for assistir, sei lá, um episódio de Flashman, ou for assistir um filme da Hammer, que eu gosto pra caramba, tem um muito bom, tem O Homem de Palha, filme clássico da Hammer, de terror, que envolve um povo pagão, assim, com o Christopher Lee. E quem dubla o Christopher Lee é o Zé Santana, no auge. Nossa. Então vem aquela voz do Zé Santana, timbrada, radiofônica. Cara, aquilo tem um impacto, assim, ele carrega toda uma época, né? Assistir uma dublagem clássica, pra mim, é igual dar play num vinil, entendeu? É uma apreciação mesmo, assim, sabe? Você curtir um áudio da época, aquelas vozes todas. Não que eu não goste da dublagem atual, tá? Mas não tenho o que fazer. Sim. Eu vou ser sempre mais conectado à dublagem velha, que ela carrega todas essas características. Ela aperta botões na minha alma que a dublagem nova não aperta. Sim. Né? Mas eu gosto. Sempre eu dou uma olhadinha primeiro no dublado. Se eu não gosto da dublagem, eu mudo pro original. Mas eu sempre fico curioso. Até porque eu conheço muito dublador, né? Tenho muito amigo dublador. Eu quero ver quem que é, se é Rio, se é São Paulo. Quero ver quem tá no elenco e tal. Mas eu tenho um carinho enorme, cara. E pretendo muito fazer projetos que envolvam dublagem. Dublagem clássica. Meio esquisito falar isso, mas a gente consiga brincar uma textura de som e um elenco que ainda tá muito atuante, que possa aí fazer uma brincadeira com a dublagem daquela época, sabe? De verdade, cara, vai fundo. E outra, é horrível falar isso, eu sei, mas é necessário. Aproveita enquanto essa galera tá aí. Sim, o tempo passa, né? Pô, cara, que legal também conhecer esse seu lado, não só fã, mas apreciador também, sabe? Porque isso é mágico, cara. É genuíno, sabe? Toca num lugar afetivo dentro do seu coração, que isso reverbera. E a gente pega gerações atuais, também não é falando sobre as gerações especificamente de pessoas, mas não conhecer a nossa história é um erro, principalmente para os iniciantes na dublagem. Saber quem é um líbero, sabe? Tipo, não conhecer a dublagem, sei lá, de Jaspion. É a nossa história, cara. É a nossa história. Os grandes mestres, né, cara? São os grandes mestres que foram... E que também acho que tem uma coisa aí, né, interessante, Igor, que é o seguinte, a dublagem, ela sempre sofreu preconceito. Eu acho que é bem recente a dublagem ter esse glamour todo, e, pô, ainda bem que tem, porque é super merecido, né? Tipo, todo mundo ali, os dubladores fazendo eventos, sendo cultuados mesmo, sendo mega respeitados e admirados. Finalmente, é o valor que merece mesmo, como qualquer outro artista, como cantor, como desenhista, como, sabe, são artistas. Mas durante muito tempo, num país ainda elitista, como é o Brasil, né, a dublagem era considerada uma coisa menor, e mesmo dentro da própria indústria de dublagem, né, havia essa percepção de que a pessoa não conseguiu fazer tal coisa, então ela tá dublando. Hoje em dia, imagina, né, as pessoas querem ser dubladoras, as pessoas
estudam para ser dubladores. Eu gostaria de ser dublador. Uma hora eu vou atrás do meu DRT e vou tentar me desenvolver, porque eu adoraria ficar mais velho, assim, indo nos estúdios dublar, e caramba, quando a vida dá uma acalmada um pouco mais, assim, eu ia curtir muito. Mas durante muito tempo não teve isso. Então, você conhecer esses mestres que são gênios de uma época tão adversa, assim, de se trabalhar e tão pouco reconhecida, eu acho que, assim, além de ser obrigação, vamos dizer assim, é divertidíssimo, cara. Total. É interessantíssimo. É parte da história mesmo e das boas. E que honra poder compartilhar isso contigo e saber essa tua defesa pela dublagem, não só a dublagem de qualidade também, porque você, uma vez você cantando, também fazendo as versões, sendo elas em japonês ou versões em português também, os covers, né? Porque, pô, você traz o elenco também original para cantar também junto, seja em português ou o original japonês, mostra o quanto que você preza pela qualidade, pelo profissionalismo. Isso é inspirador. E eu queria usar esse espaço final, para fazer uma homenagem a um dos vídeos que pra mim são, assim, eu viro e mexo e coloco lá no meu YouTube pra ouvir, que é uma homenagem ao meu amigo, seu amigo também, o nosso saudoso Júnior, né, que foi do projeto Remake, que vocês cantaram. Sim. Né, um dos vídeos mais legais que tem, pelo menos assim, que eu vejo, assim, dos covers, né, que tem. Perdemos ele, né, já tem 4 anos mais ou menos, mas Tocante, queria que né? você... Foi do nada, assim, menino nada. jovem. Que honra que foi poder compartilhar com ele. A gente gravou uma versão de We Got a Power, segunda abertura do Dragon Ball Z, música icônica, cara, talentosíssimo. Fiquei muito honrado de poder ter aí na minha carreira, na minha estante de obras, né, uma que ele esteja junto comigo lá. Que demais, cara. Júnior é incrível. Eu cheguei a gravar com ele, com o Heron aqui pro canal. O vídeo não foi pro ar, mas eu dei o vídeo pra família, pro Heron também. Aí o vídeo é deles agora, né? Que se legal. eles quiserem postar e tal. Mas que honra e obrigado por isso, mano. Foi uma honra poder ter feito isso com ele. Voe comigo, você é o meu paraíso. O passado acaba aqui, vamos fazer nossa história. Vamos usar esse espaço pra você cantar alguma canção que você queira, algum trechozinho, pra dar uma palhinha pro pessoal, que o pessoal tá saindo. E aí, Igor? Ele pede pra ele cantar, por favor, pessoal. Bom, a Cosmic Extravagância vocês ouçam no clipe. Talvez um trechinho em japonês, o próprio tema do Jaspion, né? Porque foi Irado. o primeiro que eu vi na manchete, Jaspion e Changeman, né? Sim, Foram as duas aham. séries que foram meio que a porta de entrada pra esse mundo. Então vamos homenagear o grande Jaspion, que a música é mais ou menos assim. Come on, boy, tsurai toki hodo come on, boy, waraoze Sosayuki ga sugu modoru Otoko da mon na Wakasa da mon na Kokoro no hono ga mabushi mon na. E pro refrão final. Jaspion Okina aku hodo Jaspion Fusoku wa nai zen Orega seigi da Jaspion. Muito bom! Mas eu vou esperar, um dia vou brilhar, vai iluminar nosso caminho até a gente se encontrar. E esse foi o Ricardo Cruz aqui no Versão Dublada. Meu Deus, cara, que honra! Que honra, meu amigo. Obrigado, cara, cara. muito Obrigado pelo mano. convite. Estou muito honrado. É difícil você falar numa entrevista só sobre tudo aquilo que você gosta e falar da tua carreira, das coisas, né, da sua história. E, pô, hoje foi ótimo. Falamos desde anime song legal. da minha carreira até Zé Santana, entendeu? Então, é Zé muito Santana. bom. Galera, eu sei que vocês gostaram, então já deixa um like no vídeo de novo, porque eu sei que vocês deixaram lá no início, então só confere se vocês deixaram o like mesmo, deixa nos comentários uma mensagem carinhosa pro Ricardo, fala qual que é o seu vídeo favorito dele, qual é o teu trabalho favorito, qual que é a tradução favorita sua, deixa nos comentários para ele receber esse carinho, segue as redes sociais dele, segue todos os canais, todos os projetos dele também, Ok, não se aqui, ó. esqueçam. Ih, Olha que aí. fofinha! Qual o É a nome? cachorrinha Rames. É a vilazinha do Xingarabê se aproximando aqui, ó. Coisa fofa, Giluque gente. e a Rames, ó. Os Ai. dois escravizados por Bazar.
azul. É, fofura, fofura. E é com essa cena linda, gente, que a gente vai encerrar. E, Ricardo, muito obrigado, meu amigo. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Pô, obrigado você pelo convite, ótimo papo. E é isso aí, tamo junto sempre aí. Acompanhe os projetos, deem força pro que a gente tá fazendo, que a gente adora inventar moda e precisa da força de todo mundo. Obrigadíssimo, Igor. Simbora, e vocês já sabem, hein? Versão dublada, fui!